confiar no Espírito Santo de Deus e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Queremos saudar a todos também aí nas redes sociais, que seja um momento especial na nossa vida, este momento de culto, momento de estudo da Palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus esteja trazendo sua ministração ao nosso coração e que sejamos edificados com o estudo da Palavra de Deus. Antes, porém, vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro deles é o Quão Grande é o Meu Deus, os nossos cânticos aí mais modernos, né? Nós vamos louvar ao Senhor com este cântico. É mais alto um pouquinho. Cantarei
Os serafins cobrem as suas asas, aliás, com suas asas cobrem o seu rosto, por causa da santidade de Deus. A glória de Deus enche o templo, e nós não somos capazes de mensurar a grandeza do nosso Deus. O Deus que fez o universo, com milhões de anos-luz de tamanho, nós não somos capazes nem de imaginar a grandeza do universo, e Ele fez tudo com o poder da sua palavra. Que grandeza é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Às vezes a gente canta, né, melodias como essa, canções como essa, mas a gente não para pensar que realmente o nosso Deus é extremamente grande. Vamos adorar este Deus. O profeta Isaías, quando ele tem essa visão da grandeza de Deus, da majestade, da santidade de Deus, ele diz: eu vou morrer, eu vou perecer. Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Mas ele é tocado com a brasa viva do altar. Essa brasa viva do altar simboliza a obra de Cristo Jesus por nós. No Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. E agora nós podemos nos achegar a Ele, um coração quebrantado, humilde e contrito, sabendo que Ele nos acolhe como filhos. Já não somos mais povos perdidos neste mundo. Já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. O cântico que nós vamos entoar fala um pouquinho sobre isso também. Diz: Jesus, Senhor, me achego a Ti. Tua ira santa eu mereci. O Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Jesus.
Deus, nosso amado Pai, nos achegamos diante do Teu trono de graça, pelos méritos de Teu Filho Jesus. Ele que pagou por nós o preço pelos nossos pecados. Ele que nos redimiu, nos resgatou da morte para a vida. Ele que, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus pela graça. É graça do Teu amor, é misericórdia que nós não merecemos. E nós Te louvamos, ó Deus, por isso, Te bendizemos, Te exaltamos. Os nossos lábios jamais cansarão de Te dar o louvor, a glória, a adoração que o Senhor merece. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos pecadores. Ainda lutamos, ó Deus, contra o pecado que habita em nós. Dá-nos a cada momento, ó Deus, o desejo de sermos mais santos, mais íntegros, mais fiéis, mais dedicados a Ti, ao Teu louvor, à Tua palavra, mais obedientes a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos apenas teóricos na nossa religiosidade, mas sejamos práticos, essencialmente, como exemplo de Cristo Jesus, que mesmo tendo toda a glória como Deus, abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós, servir e ser obediente até a morte, morte de cruz. Sejamos assim também, Pai, humildes, quebrantados e obedientes à Tua palavra. Agora, Pai, também nos atrevemos a chegar diante de Ti em súplica, em intercessão por tantos que sofrem, Pai, nos leitos de hospitais. Tantas pessoas, ó Deus, que recorrem a nós, à igreja, porque precisam de uma cura, precisam de um tratamento específico, ó Deus, são tantos. Que a Tua graça alcance a cada coração. Alguns dos Teus filhos também se encontram, ó Deus, com sintomas desta pandemia que tem assolado e trazido tanto transtorno. Meu Deus, repreende este mal. Repreende, ó Deus, esta pandemia que há tanto tem trazido tristeza, morte, dor, pranto em tantos corações, em tantos lares. Dissipa todo o mal, Pai, no meio da sociedade, no meio da Tua igreja, e dá-nos, ó Deus, o privilégio de poder, em toda e qualquer situação, Te adorar, Te servir em espírito e em verdade. Fale ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra e da meditação que faremos nela. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abram suas Bíblias, amados irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 20. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. Capítulo 4 de Marcos, ele tem algumas sequências aí de parábolas, e a primeira delas é a parábola do semeador. E nós vamos refletir sobre esta parábola nesta noite, entendendo que a semente é a palavra de Deus, precisa frutificar em nosso coração. A palavra de Deus diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele,
de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhe ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia para a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O contexto mostra que Jesus ele está usando de recursos porque os inimigos, especialmente os judeus, fecharam as portas da sinagoga para ele. E agora ele abre as suas portas ao ar livre, numa praia, à beira de um mar. O seu púlpito agora é um barquinho. O seu auditório não está mais na sinagoga, não está mais no templo, mas está à beira-mar. Campo das missões do Senhor Jesus é ao ar livre. O método de Jesus é uma janela aberta para uns e uma porta fechada para outros. Essas palavras eu recortei dos comentários do reverendo Hernandes no Evangelho de Marcos que ele faz. E ele faz essa colocação e achei bem interessante. Essa parábola, as parábolas de Jesus, elas são para uns uma janela. Por que não uma porta, né? Porque não é tão fácil o acesso no reino de Deus, né? É só para os eleitos, os escolhidos. Ao passo que para aqueles que se acham os tais, é uma porta fechada. A parábola do semeador revela por que Jesus não se impressiona com as multidões que o seguiam. Se nós olharmos o índice no percentual dos quatro tipos de solo, uma parte cai na beira do caminho, solo duro. Outra parte cai em solo rochoso, onde tem pouca terra. Uma terceira parte cai entre solo espinhoso. E uma quarta parte cai em boa terra. Então, se dividirmos o percentual,
25%, né, ou um quarto daquela multidão, a perspectiva dos que verdadeiramente são aqueles que vão frutificar no reino de Deus. Então, Jesus não se impressiona com a multidão. O semeador semeia a palavra. Há muitos semeadores semeando doutrinas e conceitos humanos que não priorizam a palavra de Deus, ainda que tenha alguns vislumbres, né, em muitas religiões por aí afora. Alguns têm até uma roupagem bonita, mas não é a palavra de Deus. O semeador, na parábola que o Senhor Jesus conta, ele semeia a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a priorizar nos nossos cultos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisa frutificar no coração. Às vezes nós nos impressionamos com músicas, com um monte de artifícios, né, que são bem legais no culto, né, muitos deles. Mas se faltar a palavra, faltou tudo. Tudo está perdido. É a palavra que vai fazer com que o coração seja frutífero e o nome de Deus seja glorificado. Como o próprio Senhor Jesus explica, né, esses 4 tipos de solo, nós vamos trabalhar cada um deles. Primeiro, o solo da beira do caminho, que representa um coração endurecido. O solo da beira do caminho como diz lá em Mateus, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. É importante a gente também entender que esta parábola ela está nos 3 registros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então cada um deles tem um detalhezinho. E aqui nós destacamos o de Mateus, que diz isto, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. É muito importante que a gente compreenda a palavra. Não basta apenas ouvir, temos que entender a palavra. Para que a palavra frutifique no nosso coração, não basta ouvir. Por isso, toda atenção é necessária, todo o nosso foco. A nossa mente ela tem muita facilidade em desvirtuar, em buscar coisas interessantes, né? Às vezes as imagens, às vezes são múltiplas coisas, mas a palavra de Deus precisa ser compreendida. Os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas que há no mundo, à beira do caminho, ela representa um vai e vem, um tropel de pessoas, uma tropa de gente, numa direção, noutra direção, cruzando, mas todas estão passando. E é interessante a gente entender isto também, né? A semente lançada à beira do caminho, ela é pisada pelos homens. A semente que Satanás estremece pelo poder que ela tem, a humanidade pisa sobre ela. Literalmente, neste quadro da semente à beira do caminho. E se a gente olhar o perfil e como a sociedade caminha, é exatamente assim. As pessoas tripudiam da palavra, menosprezam a palavra, zombam da palavra. Aquela palavra que o diabo estremece e foge, corre, porque sabe que tem poder. A humanidade pisa sobre ela. As pessoas revelam neste quadro que estão agarradas a seus hábitos, escravas de suas rotinas, orgulhosas de suas crenças ou da ausência delas, consumidas pelo prazer e nada levam a sério, ou quase nada. É um vai e vem desenfreado. Este solo da beira do caminho é um solo que mostra a dureza do coração daqueles que não compreendem, mas também
mostra onde a semente é pisada. Como nós já falamos, né? O Lucas faz esse registro. Eu queria que uma irmã lesse para mim Lucas 8, capítulo 5. Nossa irmã Leni. 8:5. Leci, né? O Fabrício. Está ótimo, Fabrício. Lê. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Olha só, ela foi pisada. A semente que o inimigo foge, ela é pisada pelos homens. Essas aves do céu representam também o inimigo que arrebata a palavra, como o próprio Senhor Jesus fala aqui no próprio livro de Marcos, né? No capítulo 4, verso 15. Alguém lê para mim? Capítulo 4, verso 15, por favor. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Amém. Satanás, ele é expert em fazer com que a palavra não germine no coração. Ele traz toda forma de entretenimento, de distração. Ele quer fazer com que a palavra não chegue ao coração das pessoas. Um coração duro é onde a semente é pisada. Como está o teu coração em relação à palavra de Deus? Você tem tirado tempo? Você tem se concentrado em ler e ouvir a palavra de Deus? Um coração duro também é onde a semente é roubada pelo diabo para que o ouvinte não creia e seja salvo. Lucas 8:12 diz assim: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Onde o semeador saiu a semear, Satanás sai para roubar a semente. A evangelização não é apenas um campo de semeadura, é também um campo de batalha espiritual. Às vezes nós não pensamos dessa forma, mas nós estamos numa luta contra as hostes do mal. Todas as vezes que a gente para comunicar a alguém sobre o amor de Cristo, sobre a salvação de Cristo Jesus, Satanás fica furioso. Ele levanta as suas armas. Ele não quer de maneira nenhuma que as pessoas ouçam, compreendam e se rendam a Cristo Jesus. Ouçam a palavra e ela germine no seu coração. Ele sabe que a salvação, ela vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Se os irmãos quiserem participar, fiquem à vontade, perguntar, tá? Dar uma opinião. Coração endurecido é este primeiro ponto, tá? É o da semente que caiu à beira do caminho. É um solo duro, semente nem chega a entrar no solo, né? Ela nem chega a germinar, porque o solo é muito duro, há muita gente passando e as aves que vêm comer também. Segundo solo é o solo rochoso, é um solo de pouca terra, mas tem alguma terra. Esse solo representa os corações superficiais. O que são corações superficiais? São aqueles que ouvem a palavra, se empolgam
mas logo que vem as provações, as dificuldades, que são muitas, eles desanimam. A carreira cristã se torna pesada demais. Ele não tem raiz na palavra. E há inúmeras pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, tentando achar algo melhor no meio de igrejas. Mas o melhor não está na igreja, o melhor está na palavra de Deus. Claro que a palavra é proferida na igreja, mas não na procura por igrejas que se adequem às minhas necessidades, aos meus pensamentos. Há inúmeras pessoas com corações superficiais, que não têm raiz em si mesmo, não têm firmeza na palavra de Deus. Um coração superficial, ele tem uma resposta imediata à palavra, mas não é refletida. É uma resposta mais da emoção e não da razão. Sua decisão está baseada na emoção. São como a biruta que é conduzida pelo vento. Os irmãos conhecem biruta? Já ouviram? A biruta é aquele instrumentozinho que serve de guia, né, em muitos lugares de pouso. Ela mostra a direção do vento. É um instrumento feito de um tecido, né, que o vento passa e dá a direção que o vento está indo. É muito utilizado em lugares onde tem pousos de aeronaves. Coração superficial, ele é assim. Ele é guiado pelos ventos, pelas atrações, pelos momentos, pelas empolgações. Ele não tem raiz, ele não tem firmeza, ele não tem alicerce na palavra. Não tem profundidade, nem tem perseverança. Houve adesão, mas não conversão. Há um entusiasmo, mas não há convicção. A vida que o sol traz gera nele morte. Muitos vêm à igreja, mas não a Cristo. Eu queria que alguém lesse para mim os versos 16 e 17 de Marcos. Versos 16 e 17 faz alusão aí a esses corações superficiais. (16 e 17). Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Não tem raiz em si mesmo, são superficiais. A vida que o sol traz nas plantas, né, é tão essencial o sol para aquela semente, traz morte. O sol traz a morte para aquela semente, porque ela não tem raiz. Então, o sol que é vida para outras plantas, para aquela que está superficial, é morte. Muitos vêm à igreja, mas não a Cristo, falamos. Não avaliam os custos do discipulado. Elas abraçam o evangelho, não o evangelho, mas um outro evangelho. O evangelho da conveniência. Eu estou na igreja por causa do louvor. Eu estou na igreja por causa do ar-condicionado. Eu estou na igreja porque as irmãs, os irmãos me receberam bem. Quantas pessoas que vêm na igreja por conveniência, por atrativos outros, mas não pela palavra, são corações superficiais. Muitos até conseguem depois encontrar a raiz, ou fazer com que sejam mais perseverantes, perseveram mais, mas
na maioria dos casos, os corações superficiais, eles acabam sucumbindo às pressões, sucumbindo às lutas e adversidades. Elas não resistem. A pandemia está aí para mostrar isso, né? Quantos corações superficiais que estavam na igreja e hoje não dão mais a sua presença, não mostram mais interesse, acham que talvez pelas redes sociais ou de outra forma conseguem alcançar a graça de Deus. Eu até não nego que a graça de Deus alcance esses corações, mas se não houver uma resposta ao Evangelho de Cristo Jesus autêntico, será mais um coração superficial. Terceiro solo é o solo espinhoso, corações ocupados demais. Leiam para mim, por favor, o verso 18 e 19. Lê para mim, Suzana, por favor. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições... 18. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. As fascinações da riqueza, os atrativos do mundo, quantas coisas tornam difícil a caminhada frutífera na presença de Deus. Esse é o coração representado pela semente no meio dos espinhos. Esses espinhos, na realidade, não são árvores espinhosas, mas são vegetações espinhosas, rasteiras, que realmente sufocam a semente. Elas têm raízes profundas, essas vegetações, segundo as pesquisas, né, sobre esse tipo de vegetação. Ela tem raiz com cerca de 30 centímetros, e elas realmente sufocam as outras vegetações, as ervas, os grãos que são semeados. Então, ela não somente ela é espinhosa e difícil de ser tratada superficialmente, mas ela também tem raiz profunda. Os espinhos têm raiz profunda, dificultando a boa semente de frutificar. Então, um coração ocupado, ele está envolvido com muitas outras coisas. Ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas, e não propriamente a palavra. Esses espinhos representam as ervas daninhas, cujas raízes chegam a 30 centímetros de profundidade. Há uma enxurrada de interesses seculares que tomam o lugar da palavra de Deus. As coisas do mundo são fascinantes aos olhos, ludibriando os corações de tal forma que não sobra tempo nem espaço para a palavra de Deus. O coração está ocupado. As coisas do mundo não são bastante para saciar, ele está sempre querendo mais. E nunca sobra tempo para buscar na palavra de Deus, para buscar o alimento da palavra de Deus. Um coração ocupado, ele é sufocado pela ocorrência dos cuidados do mundo. O mundo fala mais alto que o Evangelho. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça. Ele quer servir a dois senhores, quer agradar a Deus e ser amigo dos prazeres do mundo. Jesus mostra que é impossível isso acontecer. Não se pode servir a dois senhores. Esse coração ocupado pelo solo espinhoso, ele representa esta vida que está dividida. Ora, caminha com os pés dentro da casa de Deus, com os louvores de Deus. Ora, caminha com os pés no mundo, querendo curtir, querendo viver os atrativos do mundo. É um coração sufocado, jamais vai conseguir produzir os frutos para a glória de Deus. Está sempre dividido. Jesus, ele diz
na parábola, ou no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 a 7, ele diz que não podemos servir a dois senhores. Ou nós agradamos a um e não ao outro. Odiamos a um e não odiamos ao outro. É preciso escolher a quem nós servimos. Servir a Deus é um privilégio, mas é também abrir mão dos prazeres e das atrações do mundo. Não conseguiremos jamais servir a Deus buscando os prazeres e a satisfação e as riquezas do mundo. As riquezas do mundo são ilusões. Elas não trazem a felicidade. E é como o profeta fala, né, do saquetel furado. Quanto mais você tem, mais você quer. Parece que nunca é suficiente. Se coloca dinheiro, mas o dinheiro nunca é suficiente. A gente vê esse quadro no contexto aí do nosso país, né? Os políticos aí que foram pegos, né, pela, como é o nome? Pela Lava Jato. Os políticos que foram pegos pela Lava Jato. Homens ricos, homens que já tinham sua vida realizada, podemos assim dizer, financeiramente, mas que foram pegos pela Lava Jato, porque querem mais. Assim são as riquezas do mundo, não satisfazem. Assim é o coração ocupado daqueles que querem servir a Cristo, querem agradar a Deus, mas também buscar os prazeres do mundo, as riquezas do mundo. Há um cântico antigo nosso que dizia: as riquezas do mundo nada valem para mim. Quero ir para o reino, onde a glória sem fim. Aqui neste mundo, as coisas são passageiras e ilusórias, mas na glória eterna que Deus tem preparado para nós, os prazeres e a glória não tem fim. Um coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. Um coração ocupado, ele é infrutífero, a semente fica mirrada, ela nasce, mas não encontra espaço para crescer. Cresce, mas está doente, não consegue dar frutos. Adolf Pohl diz que esse ouvinte desvirtua-se numa coisa aparente, numa casca vazia, numa sombra pálida. É como a igreja de Sardes, tem nome de que vive, mas está morta. Este é o coração ocupado, é o coração representado pelo solo espinhoso. E o quarto e último solo é o solo fértil, o solo que a semente é lançada e ele produz a 30, a 60 e a 100 por um. Um coração frutífero, ele ouve e recebe a palavra. Lucas diz que estas pessoas ouvem com bom e reto coração, retêm a palavra e também frutificam com perseverança. Lucas 8,15. Elas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, dispostos, com o firme propósito de obedecer. Não diz que acolhem com alegria, mas que acolhem e frutificam. Interessante isso aqui, né? Palavra de Deus no coração, que é representado por este solo fértil, onde a boa semente cai e frutifica, não diz que ele acolhe a palavra com alegria, como no primeiro caso, né, do solo duro ou do solo rochoso, recebe a palavra com alegria. Aqui não diz que ele recebe com alegria, mas diz que ele persevera, diz que ele frutifica. É aquele que resiste às pressões, resiste às investidas do mundo, resiste às ciladas de Satanás, resiste às atrações do mundo, mas não abre mão de
frutificar para a glória de Deus. Um coração frutífero, ele produz fruto que vinga e cresce. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente, onde o seu fruto, uma vida transformada, o identifica e evidencia nele a salvação. Nós vemos em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, os frutos da carne, as obras da carne, melhor dizendo, e o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. São 9 os gomos deste fruto. São 9 as partes deste fruto que representam uma vida que está cheia do Espírito de Deus. Uma vida que tem prazer na palavra de Deus. Ela não se perde, não se deixa levar pelos atrativos deste mundo. Ela está focada em frutificar para a glória de Deus. Jesus, segundo o evangelista João, no capítulo 15, ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Capítulo 15 de João, ele fala muito sobre o frutificar. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos, mas vocês sem mim, vocês nada podem fazer. O ramo, ele só produz fruto se estiver ligado à videira. Este coração frutífero, onde a semente cai e produz a 30, 60 e a 100 por um, ele só pode frutificar se estiver ligado em Cristo Jesus. Se ele estiver ligado na palavra de Cristo Jesus, a própria palavra de Cristo Jesus que vai produzir fruto em nosso coração. Aquele que está recebendo esta palavra, nesse coração que é fertilizado pelo Espírito de Deus. Receber a palavra é sinônimo de frutificar para a glória de Deus. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Nosso ministério, ou nosso desafio como Igreja de Cristo Jesus, é receber esta palavra e fazê-la frutificar em nossa vida. Não há sentido algum nós frutificarmos para nós mesmos. Nós temos que frutificar para que outros se apropriem do nosso fruto. O nosso fruto não é somente para nós. Nosso fruto é para glorificar a Deus, mas também para alimentar outros que estão no mundo. O nosso fruto precisa alcançar outros corações. Um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. Embora as sementes sejam frutíferas por si mesmas, nem todas produzem na mesma proporção. Nem todas são igualmente consagrados e cheios do Espírito Santo. Nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para Deus. Na caminhada cristã nós vamos sempre encontrar diferenças de irmãos para irmãos. Há aqueles que estão dispostos a pagar o preço, estão dispostos a entender o preço do discipulado. Ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. E o que Jesus diz para aqueles que querem seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo a cada dia. Ele diz para alguém que quer segui-lo, ele diz: olha, a raposa tem seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Há outro que diz assim: ah, mestre, mas eu quero seguir-te, só deixa eu em casa primeiro despedir dos meus. Ele diz: olha,
quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Há outro que diz assim: Senhor, deixa eu em casa sepultar meu pai, meus pais. E possivelmente era um quadro em que ele já estava com seus pais bem deficientes ou debilitados, e ele precisava dar assistência como a lei mandava. E Jesus diz para ele: deixe os mortos sepultar os mortos. A grande diferença dessas sementes ou nesses corações é que o coração que é fértil, onde a semente produz, ele está sempre querendo mais do Senhor Jesus. Ele está sempre querendo mais o alimento da palavra. Ele está sempre querendo mais da boa semente da palavra em sua vida. Ele nunca está satisfeito. Ele está sempre querendo alcançar vidas com a mensagem, a boa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Nós queremos concluir o nosso estudo trazendo 3 lições básicas no contexto geral dessa parábola do semeador. A primeira delas: não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. As 3 primeiras sementes, elas tiveram forças opositoras, de todas as formas. Satanás, ele é ardiloso. Satanás, ele é astuto. Ele é aquele leão, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, rugindo a todo instante, procurando quem possa tragar. O diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão dos pecadores. Então não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Segunda lição: não devemos superestimar as respostas imediatas. Muitas pessoas vão chegar animados, cheios de motivações, mas nós não podemos e não devemos superestimar todas as respostas. Claro que nós não podemos também descartar as pessoas, mas é preciso que haja convicção, firmeza, perseverança. Pelos frutos se conhece a árvore. O inimigo tem seus mensageiros disfarçados no meio do povo de Deus. As aparências enganam. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, não podemos e não devemos superestimar as respostas imediatas. E a terceira lição: não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. A verdade, ela é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos e espinhentos ela nasce, e no bom solo ela produz a 30, 60 e 100 por 1. A palavra não volta vazia. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. A palavra é poderosa. Precisamos permitir que ela tenha guarida no solo do nosso coração. Precisamos ter atenção e precisamos ser perseverantes contra as forças opositoras à boa semeadura da palavra, tanto no nosso coração, como nos corações daqueles que nós queremos alcançar para o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta reflexão, que Deus nos faça entender o valor que o nosso coração tem na semeadura da palavra de Deus. Mas acima de tudo, o valor que a palavra de Deus como uma boa semente tem. Meu coração é o solo que precisa fertilizar, ou que precisa produzir a boa semente, os frutos da boa semente. A minha vida precisa refletir que eu sou
um ramo frutífero no reino de Deus. Os bons frutos da graça e do amor de Deus precisam fruir de mim. As pessoas precisam ver em mim os frutos da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Os frutos do amor de Deus. As pessoas precisam ver em nós que nós somos ramos frutíferos da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Que os nossos frutos possam glorificar a Deus, o nosso Pai, e possam trazer pessoas remidas para o reino de Cristo Jesus. O nosso testemunho possa falar aos corações. A nossa vida possa exalar o bom perfume, o aroma agradável do Senhor Jesus. Esta é a boa semente. Este é o momento de frutificar. No mundo em trevas, no mundo que jaz no maligno, é o momento de frutificarmos para a glória de Deus. É o momento de resplandecermos da luz do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Levantar bem alto este farol, para que o mundo em trevas veja que há Cristo em nós, que há salvação em Cristo Jesus. E nós sejamos esses instrumentos para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Alguém quer compartilhar? Seu irmão Jorge Luiz. Que Deus nos abençoe a todos. Pedir então ao nosso irmão Fabrício que nos eleve a Deus em oração. E após nos despediremos com a graça do nosso Deus, a bênção apostólica. Queremos agradecer aos irmãos que estão nas redes sociais. Queremos dizer que nós estamos preparando um curso para fevereiro. Esse mês, esse início de ano, né, janeiro, nós vamos fazer alguns estudos seguindo esta linha aqui das parábolas do Senhor Jesus, tá? Mas em fevereiro nós vamos começar um curso de discipulado cristão. Então, os irmãos vão divulgando aí nos meios, né, nas redes sociais. Na primeira quinta-feira de fevereiro nós estaremos iniciando então um curso de discipulado cristão. Vamos orar? Ó Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Pai, porque durante o dia, Senhor Deus, esteve conosco, esteve nos guiando, nos protegendo a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra agora, que foi lida e explicada pelo pastor, Pai. Que essa palavra, Pai, encontre coração fértil, Pai, em cada coração aqui, Pai, cada coração que está em casa também ouvindo, e que a semente, Pai, que a gente possa distribuir pelo mundo seja a semente da palavra verdadeira do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Que pessoas sejam alcançadas também, como nós aqui, Pai, pela Tua palavra. Amém. Obrigado por cada irmão aqui, nos abençoe nessa noite, dando uma noite tranquila e de paz. Essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Agora, irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Senhor, sobre vós, levante o rosto e vos dê paz. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito sejam sobre a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, e convosco permaneça até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.